grande desafio hoje para a humanidade é vencer as batalhas do dia a dia. As lutas, elas vêm todos os dias, sobre todos, não apenas do povo de Deus, sobre todas as pessoas. As notícias na televisão mostram que há dificuldades vindo pela frente, há apertos vindo pela frente. A gente observa nas notícias, tudo está afunilando. E nós vamos falar hoje a respeito de como vencer, em meio de tantas as pressões, como vencer o desânimo, porque às vezes até desanima. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar, sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Senhor meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, também fale, meu Deus, com aqueles que estão de casa nos acompanhando, que já estão preparando ali, Senhor, o copo com água para o momento da oração. Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada um nesta hora, a estes que estão aqui, aos que nos acompanham pela live. Que o Senhor toque a cada um, meu Deus, com o Teu toque de amor, o Teu toque poderoso, Pai, que restaura, que, meu Deus, purifica, que levanta, Senhor, que cura, que sara. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e Te agradecemos. Amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Jesus, ele, percebendo ali que estava chegando o fim, que estava chegando o momento da sua morte, o fim da vida dele na terra, para que se cumprisse a palavra, ele faz um alerta aos seus discípulos. Ele diz aos discípulos, através de uma parábola, fala para eles assim: olha, se mantenham constantes em oração, não desanimem, não desanimem, porque ele sabia que quando Jesus não estivesse ali, em forma corpórea, do lado deles, eles talvez se dispersassem, talvez eles se desanimassem, talvez eles perdessem ali o ânimo, a razão pela qual eles estavam seguindo Jesus, por não verem Jesus na sua frente, por não verem Jesus com eles ali. Então, Jesus faz um alerta: orem sempre, orem constantemente e não desanimem. Fala comigo assim: orar sem cessar e não desanimar. O desanimar pareceu meio desanimado. Fala de novo assim: orar sem cessar e não desanimar. Você vê que o desanimar fica meio desanimado. Mas Jesus, ele aplica ali uma parábola, falando a respeito de uma historinha, de uma viúva, que buscava a justiça de um juiz que ele era iníquo,
Um juiz que não temia a Deus. No texto que nós lemos, talvez na sua versão, fale sobre juiz iníquo, que era um juiz que não tinha justiça, que era injusto. E o juiz injusto, ele julga de acordo com a sua preferência, de acordo com aquilo que ele acha que deve ser da cabeça dele, e não de acordo com a justiça. Mas aquela viúva, o que diz a parábola que Jesus falou é que ela batia dia e noite na porta daquele juiz, pedindo para ele julgar a causa dele contra alguém, a causa dela contra uma pessoa. E aquele juiz, na parábola, ele declara: tá certo que eu não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela está me importunando, e se eu não fizer isso logo, ela vai bater na minha porta de novo, vai tirar o meu sossego, vai me acordar no meu descanso, vai me acordar cedo no domingo, e eu não quero essa mulher me perturbando. Então aquele juiz toma uma atitude para julgar a causa dela. Essa é uma pequena história, mas todas as histórias, todas as parábolas que Jesus conta, elas vêm recheadas de ensinamento, não apenas aquele exemplo principal que a gente lê e já compreende o que o texto está falando, mas quando Jesus ele coloca determinados personagens, determinadas palavras, determinadas figuras nas parábolas, é porque ali haviam mistérios, haviam segredos a serem revelados. Tanto é que as parábolas, Jesus explicava diretamente aos seus mais chegados, e deixava os outros com o pensamento na cabeça, com aquela historinha que parecia uma historinha simples. Mas quando nós vemos, e nós vemos de forma repetida, em diversas parábolas, viúvas sendo apresentadas. Você já percebeu isso? É viúva tal, viúva tal. No Antigo Testamento tinha lá as viúvas. E o que significa a viúva? A gente sabe, a viúva é aquela mulher que o marido morreu, então ela está viúva. Nos dias de hoje, viúva é quem morre, não é? Viúva é quem morre, mas é só uma brincadeira. E aquela mulher viúva, e a viúva ela tem um simbolismo na palavra de Deus. A viúva, ela significa, ela mostra uma pessoa que está fragilizada. Ela está necessitada, porque ela não tem o amparo do marido. Naquela época, uma sociedade patriarcal, então apenas os homens saíam para trabalhar, apesar de nos dias de hoje ainda muitos são assim, em muitas famílias. Existem outras famílias que os homens e as mulheres trabalham, e está tudo certo. Graças a Deus que tudo pode acontecer dentro e debaixo da bênção do Senhor. Mas naquela sociedade, naquela época, apenas os homens traziam o ganha-pão para casa, a não ser aqueles médios e grandes empresários, que aí as mulheres se destacavam também em algumas questões. Mas nas famílias mais simples era assim. E quando o homem morria, às vezes deixava dívidas, deixava um monte de problemas para serem resolvidos, e as mulheres que ficavam viúvas não tinham ali a solução dos problemas, porque por toda a vida, por todo o casamento, elas dependeram única e exclusivamente do marido. Então, quando uma viúva aparece numa parábola, numa historinha bíblica, significa uma fragilidade que está sendo demonstrada. E essa fragilidade apresentada através dessa viúva mostra nós. Nós somos a viúva. Nós somos aquelas pessoas dependentes, frágeis, que precisam do Senhor, que precisam buscar, que precisam de justiça, que precisam de uma atuação do Senhor. Nós somos a viúva que precisa estar batendo naquela porta em todo momento. Nós somos a viúva que tem que buscar ali a justiça, clamar por justiça, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 3, coloca na tela para mim, Hebreus 12, 3. Deus nos dá um conselho. Nesse texto, há um conselho valiosíssimo do Senhor. Fala assim, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olha só, para que vocês não se cansem nem desanimem.
pensem naquele que levou todos os fardos, pensem naquele que suportou tudo, Jesus, para que vocês não fiquem cansados, nem desanimem. Então, quando nós colocamos o nosso olhar em Cristo, independente da situação que nós estamos passando, independente do momento que nós estamos vivendo, independente do tamanho da dificuldade, do tamanho do desânimo, do tamanho do peso, quando nós pensamos em Cristo, então as nossas dores, nós nos lembramos que Ele já levou. O peso, Ele já levou. O cansaço, Ele já levou. O fardo, Ele já levou. Você vê que um pequeno texto nos traz uma clareza e um alívio. Por que nós devemos pensar e nos lembrar dele? O final do texto diz, para que nós não andemos cansados, nem sequer desanimados. Porque nós colocamos nele a nossa esperança. Nós colocamos em Cristo a nossa expectativa. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe o quão limitados nós somos. Como nós não somos capazes de fazer tantas coisas. Como às vezes um pé que bate no chão nos desanima, nos deixa meio desorientados. Nos deixa desanimados, cabisbaixos, sem saber o que fazer, sem uma expectativa pela frente. Mas Salmo 103:14 fala que nós somos pó. Coloca lá. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor nos conhece de verdade. A nossa estrutura não passa de pó. Tem um dia que você fala assim, nossa, hoje eu estou só o pó da rabiola. Não é? O que é o pó da rabiola? Sei lá, inventaram esse negócio aí. É o pó que fica da rabiola do pipa. Hoje estou só o pó da rabiola, é o fim de tudo. Não estou aguentando mais nada. Não estou suportando mais nada. Irmãos, não tem dia que a gente chega em casa, no final do dia, do trabalho, e a gente está só o pó da rabiola? É ou não é? Às vezes a gente chega lá, está desanimado, você fala, meu Deus do céu, hoje o dia parece que valeu por 3. Parece que valeu uma semana inteira num único dia, de tão difícil, tão desafiador que foi, tão problemático às vezes. E parece que você chega em casa e você fala assim, puxa vida, é terça-feira, é quarta-feira, já podia ser sexta, meu Deus do céu, podia ser sábado para eu descansar. E vai batendo aquele cansaço, aquele desânimo, porque a gente fica só o pó e nós somos pó, de verdade. Mas nós precisamos, nesse momento, e aqui é um ponto crucial, irmãos, é um ponto crucial. Quando eu percebo que eu não sou nada, quando eu percebo que eu sou pó, quando eu percebo o quão frágil eu sou comparado à viúva, pelos textos bíblicos, comparado à viúva que está ali sozinha, desenganada, perdida, nós somos comparados com ela. E aí vem o desânimo, mas o desânimo não é algo que nós criamos, não é algo que eu crio na minha cabeça. O desânimo, ele é consequência. Fala comigo, consequência. Consequência do que acontece na nossa vida. Consequência do que nos cerca. Consequência, às vezes, de escolhas que nós fazemos. E aí nós sofremos pressões, e então vem o desânimo, por causa daquilo que está nos oprimindo, daquilo que está nos apertando. Mas o desânimo não pode nos dominar, irmãos. Porque se o desânimo nos domina, então nós perdemos a propriedade que nós temos de tomarmos decisões. Nós perdemos aquilo que Deus deu nas nossas mãos, que Deus falou assim, domine o homem sobre tudo. Inclusive sobre as nossas emoções, sobre o nosso temperamento, sobre as decepções, sobre os apertos da vida. E quando nós entendemos que nós podemos tomar decisões, e a melhor decisão é se prostrar aos pés do Senhor, buscar a presença dEle,
buscar a face dele e falar: Senhor, hoje eu estou me sentindo não como o pó da rabiola, mas como a viúva batendo na porta do juiz, que não queria julgar a causa de ninguém, que ele precisava de propina para poder julgar qualquer causa. Estou me sentindo como aquela viúva que ficava batendo na porta lá do juiz. Eu estou aqui batendo na porta do Senhor, porque só o Senhor pode resolver a minha questão. Só o Senhor pode resolver a minha causa. Tem uma história, irmãos, de um homem que ele era negativo. Já conheceu gente negativa? Que você fala assim: nossa, olha que dia ensolarado. Ixi, hoje vai fazer calor, hein? Aí o dia amanhece ameno, a temperatura gostosa. Você fala: nossa, olha, um dia nublado. Ixi, hoje não vai nem ter sol, vai ser um dia triste. A pessoa, ela vê dificuldade, problematiza tudo. Você já conhece esse tipo de pessoa? Eu conheço gente assim, que você fala uma coisa para a pessoa faz um problema, ela consegue criar um problema em torno de algo que não tinha problema. Ela cria dificuldades, ela apresenta dúvidas, ela é negativa, tudo é problemático, tudo vai dar ruim, nada vai dar certo. Você conhece alguém assim? Tem a historinha desse homem, num determinado lugar, que ele era desse jeito, desanimado de tudo, estava desanimado da vida, estava desgostoso de tudo, não podia fazer sol, não podia chover, não podia anoitecer, não podia amanhecer, era reclamação o dia inteiro. E aí ele teve uma ideia, ele falou: eu vou acabar com isso tudo. Comprou um caixão, deitou no caixão, chamou os amigos para fazer o enterro dele. Ele, deitado no caixão, segurou a tampa por dentro e falou: me enterra porque eu quero ir embora, chega, estou desanimado, quero ir embora dessa vida. E aí os amigos, alguns carregando o caixão, outros ali inconformados: que história é essa? Um amigo dele falou: não, isso não pode, está errado esse negócio, vai enterrar o homem vivo, por mais que ele esteja desanimado, não pode. Bateu no caixão lá. Ele abriu o caixão, falou: rapaz, você está fazendo aí? Ele falou: meu, eu que pergunto, que história é essa que você quer ser enterrado, cara? Você está desanimado, para com isso, a vida é bela. Ele falou: não, está até sol demais hoje, está quente aqui dentro desse caixão. Ele falou: mas o que está acontecendo? Estou passando dificuldade, não tenho comida em casa, às vezes falta as coisas, é problema atrás de problema, é só problema na minha vida. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou doar para você 100 quilos de arroz e 100 quilos de feijão. Eu vou te ajudar. Vou doar para você 100 quilos de arroz e 100 quilos de feijão. O cara dentro do caixão olhou para ele e falou assim: mas é cru ou cozido? Ele falou: não, é cru. Segue o enterro. Então, irmãos, às vezes o desanimado, ele não quer nada com nada. Ele não quer cozinhar um arroz, não quer cozinhar um feijão. Está ruim, está tudo ruim para ele. Pergunta para quem está do seu lado: é cru ou é cozido? Irmãos, nós precisamos perseverar. Irmãos, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio dos problemas, nós precisamos nos desafiar. E é difícil, irmãos, não estou falando que é fácil, não. Eu já me vi caído em desânimo, em depressão, só fui descobrir depois. Eu passei anos da minha vida com um problema de depressão que eu não sabia que eu estava. Não tinha ninguém para me falar, não tinha ninguém para falar para mim: olha, vai num médico, procura um especialista para você conversar. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo e eu também não sabia. Eu não tinha entendimento disso. O desânimo, irmãos, ele pode apertar tanto a gente, oprimir tanto as vidas das pessoas, que elas podem tomar decisões equivocadas na vida delas. Podem querer largar tudo. O desanimado, irmãos, ele distrata a família. O desanimado, ele chuta o cachorro, arranca as penas do bichinho. O desanimado, ele faz só coisa errada, inclusive com a própria vida. Larga do trabalho, briga com o patrão, perde oportunidades. O desanimado, irmãos, precisa de cuidados. E às vezes a gente que pode estar desanimado, não tem ninguém ao nosso redor observando que a gente está desanimado. Porque
o desanimado ele guarda dentro dele. Até tem um videozinho na internet de uma empresa, eu não lembro que empresa que foi que fez, mas é com relação à prevenção do suicídio. Passamos o mês de setembro, tivemos o Setembro Amarelo, que era para os cuidados das pessoas. E nesse vídeo mostra 2 torcedores de um time, e eles, ano após ano, eles indo torcer. Então tem um cara que ele chega, os dois chegam juntos, e o primeiro já logo senta, e o segundo está vibrando, pulando. Aí tem gol, o cara pula, e todo jogo é assim, um fica sentado durante o jogo todo, e o outro está lá pulando, fazendo festa. E no texto fala assim, a gente não sabe o que se passa dentro de uma pessoa. E a gente olha aquela pessoa sentada, a gente vê que ela não está bem. Mas aí então, no ano seguinte, chega apenas um daqueles 2. E qual dos 2 é que chega? Era aquele que estava pulando, fazendo festa? Não. Era o que sempre sentava e ficava quietinho ali. Não é a aparência. Não é o que a gente vê por fora. Aquele que estava pulando, fazendo festa, sempre alegre, tinha tirado a própria vida. Porque às vezes por fora parece que está tudo bem. Mas irmãos, o desânimo, ele vem para apertar a gente, oprimir. É a dificuldade de você conseguir sair da cama cedo. É a dificuldade de você manter a ordem no seu quarto. É a dificuldade de você jogar o lixo fora. É a dificuldade de lavar uma louça. Às vezes de tomar um banho. Você está me entendendo? Quem está comigo, diga amém. Nossa, pastor, eu nunca vi isso. Glória a Deus por isso. Mas se em algum momento você observar sinais desse tipo, saiba que essa pessoa ela está entrando num desânimo e num estado de depressão. E ela precisa de cuidados urgentes. Às vezes a pessoa não consegue sair sozinha. Ela precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda. Quando eu fui procurar um treinamento, e naquele treinamento eu fui procurando algo e encontrei uma coisa totalmente diferente que me arrancou daquele buraco que eu estava. E eu louvo a Deus por aquela equipe que me atendeu naquele momento tão crucial da minha vida. Irmãos, a gente encontra pessoas pelo caminho que estendem as mãos, que ajudam, que abençoam, que cuidam. Mas se você estiver sozinho, como é que você faz? Tem que gritar por socorro. Fala, pastor, sou eu que estou nessa situação. Sou eu que estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Irmãos, todos os dias, eu e a pastora oramos na madrugada. Todos os dias, a Unior está acordada às 3 da manhã em oração. É só falar, pastor, coloca o meu nome, não tem vergonha nenhuma nisso. O Senhor é quem vai te levantar. O Senhor é quem vai trazer um novo ânimo na sua vida. O Senhor é quem vai te colocar de pé. Um dos itens das nossas orações, quando nós oramos pelos lares, pelas famílias, é esse. Nós oramos para aqueles que estão caídos, que sejam colocados de pé. Que Deus os levante. Não é apenas enfermidade, mas às vezes uma doença que está alojada no coração, nas emoções da pessoa. E o Senhor quer nos colocar de pé. Como é que a gente faz sem força? Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, nos ensina como nós devemos fazer. Mateus 7, versículos 7 e 8, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. É o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e será dado, buscai e achareis. Peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Pastor, às vezes eu não tenho força para ficar batendo na porta, para ficar orando, eu perco a vontade, eu vou orar, me dá sono, abro a boca de sono, já durmo. Está aí uma receita boa para insônia. Quem sofre de insônia, vai orar.
Se der sono, dorme. Porque Deus já te visitou e te trouxe paz no coração. Quantas pessoas, irmãos, eu conheci ao longo da minha vida que tinham insônia. Aí eu falava para elas assim: você já leu a Bíblia? Ih, dá sono. Eu falei: olha aí, está uma receita maravilhosa aí para você. Mas por quê? Porque traz paz, porque traz refrigério, porque traz descanso. Um homem da Bíblia, profeta Elias, havia vencido 450 profetas de Baal, mais 400 profetas, falsos profetas. Tinha matado todos ao fio da espada. Nós conhecemos a história, que ele clamou do céu, Deus desceu fogo, consumiu ali o holocausto, consumiu o sacrifício. Deus se revelou como Deus verdadeiro, e ali só sobrou Elias. Mas havia ali um casal, Acabe e Jezabel. E Jezabel, o rei Acabe, e a Jezabel, esposa de Acabe, ela bateu o pé para Elias e falou: eu vou te matar. Do jeito que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E Elias, mesmo tendo vencido uma grande batalha, uma grande luta, tendo passado por uma grande dificuldade, logo na sequência ele teve um grande desânimo. A palavra de Deus diz que ele andou por um dia inteiro, e ele se alojou numa caverna, ficou lá, e ele estando ali numa caverna, Deus visitou ele, e naquele momento Deus deu a ele pão e água, e falou para ele: olha, come e bebe, porque a sua jornada pela frente é grande. Fala comigo assim: a minha jornada é muito grande. A sua jornada é muito grande, não acabou ainda, tem muita coisa pela frente, tem muita linha para queimar, tem muito vigor aí dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, tem muita coisa para você fazer, tem muita obra para você colocar a mão, tem muita coisa para você conquistar ainda. Deus falou para Elias: Elias, acorda de novo, Elias. Elias dormiu, estava desanimado, escondido. Elias, levanta, come e bebe, porque a jornada que vem pela frente é muito grande. E a palavra de Deus diz que Elias comeu e bebeu, e ele teve um rumo pela frente, de 40 dias e 40 noites, em que ele não cansou, em que ele não desanimou, em que ele alcançou aquilo que precisava ser alcançado, naqueles 40 dias e 40 noites, que se seguiram pela frente. Nós estamos nos 40 dias, irmãos, nós estamos na campanha Águas que Saram. Casou, foi providência de Deus isso, para nós, 2 campanhas poderosas, irmãos, para nós sermos abençoados. Todos os dias você recebe mensagens lá do Conselho do Estado, Conselho Nacional, mensagem do pastor. Às vezes eu vou dormir 3 da manhã, não acordo às 3 da manhã para orar não, às vezes eu vou dormir às 3, porque eu estou até às 3 editando, preparando a mensagem, gravando, para poder publicar. Aí a gente ora e depois vai dormir. Então quando você receber a mensagem, receba para você, anote, são vitaminas que vão tirar você do desânimo, que vão levantar a sua vida. Outro dia uma pessoa falou: pastor, eu compartilho todas as suas mensagens. Falei: que bênção, glória a Deus por isso. Que parte que você gostou da mensagem de hoje? Não vi ainda hoje. Mas você compartilhou? Compartilhei. Mas você não viu? Você mandou para quem? Se você mesmo não está vendo, vai servir para quem isso? Então, se alimente. Tem uma comida sendo preparada todos os dias para você se alimentar, para você vencer todas as dificuldades, para você superar as expectativas, para você ganhar forças. O Senhor está batendo na caverna lá, falando: Elias, acorda, levanta, come e bebe, porque a jornada pela frente é muito grande. Ei, Elias, levanta, acorda, come e bebe,
porque tem um grande trabalho nas suas mãos para fazer pela frente. Eu estou confiando nas suas mãos para você fazer. Ei, Elias, acorda, levanta, come e bebe. O Senhor está te chamando você, para você vencer qualquer obstáculo, seja ele inclusive o desânimo. Irmão, só perde a batalha quem para de lutar. Tem lutas na nossa vida que nós precisamos lutar elas, lutar sem desistir. Sabe por quê? O que vai ganhar não é a nossa força, não é o quanto mais forte a gente pode bater, não. O que vai fazer a gente vencer a luta muitas vezes é o quanto a gente suporta a porrada, é o quanto o nosso lombo é forte para levar tranco. Meu pai, e eu falo muito do meu pai, com muito orgulho do meu pai e da minha mãe, mas o meu pai tinha uma frase que ele falava assim, às vezes sobrava para as costas dele. Dava um problema na igreja, meu pai era pastor auxiliar, como eu era auxiliar também, e sobrava para ele não estava nem lá na conversa, não estava nem no dia, sobrava, não, porque é culpa do pastor Roberto, porque o pastor Roberto fez isso, Meu pai falava assim, não tem ninguém para acusar, então manda para mim, aqui ó, aqui tem macho, pode bater aqui, que aqui aguenta o tranco, não tem problema não, eu resolvo, é para mim resolver? Põe na minha mão, que eu vou resolver. Vivia uma vida fácil? Não, problemas, dificuldades, lutas, desafios, mas quando vinha as porradas, irmãos, se levanta, fala, aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem um homem de Deus, pode bater, aqui aguenta o tranco, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a quem eu estou servindo, eu sei que tem uma grande obra pela frente, o meu Redentor vive, todo o meu cansaço, todo o desânimo, Ele já levou, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Se prepare, irmãos, tenha resiliência, aguente o tranco, se prostre aos pés de Jesus. Se for necessário, pastor, eu preciso de ajuda, a gente está junto. Se você puder e confiar em alguém que está perto de você, quando eu falo perto, não é apenas sentado aqui perto na igreja, mas perto de você é alguém de sua confiança na sua família. E na família a gente tem gente de confiança. Fala, ora comigo, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda em oração. Simples assim, irmãos. Mas conte com todos nós. Todos nós juntos somos mais fortes, irmãos. Sozinho a gente vai rápido, chega rápido em qualquer lugar, mas todos nós juntos, nós vamos muito mais longe, e nós iremos alcançar coisas incríveis, em nome de Jesus.